O ensino superior no Brasil tem mais de 8 milhões de estudantes. Desses, apenas 43 mil são pessoas com necessidades especiais. A proporção representa 0,5% do total de alunos no país. A informação consta no último censo da educação superior, realizado em 2018, divulgado pelo Ministério da Educação. Como garantir o acesso e a permanência desses alunos nas universidades? Para essas e outras respostas, um pouquinho de educação. Minhas convidadas são a coordenadora de Inclusão e Diversidade da Universidade Federal do Paraná, doutora em Educação pela USP, pesquisadora na área de Inclusão Educacional, professora Laura Sereta Moreira. E a coordenadora pedagógica do programa Rompendo Barreiras, Luta pela Inclusão da Faculdade de Educação da UERJ, professora mestra, que também dá aula no atendimento educacional especializado no CAP UERJ, Valéria de Oliveira. Muito bem-vindas ao programa. Primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês e por vocês terem reservado um tempinho para estar com a gente aqui no Educação. E a minha primeira pergunta é: quais são as principais políticas públicas, as mais marcantes, que garantem esse ingresso e a permanência de estudantes com deficiência no ensino superior? Eu iniciaria dizendo, primeiro agradecendo novamente, né, o convite e a alegria de estar aqui com você, Daniela, com Valéria também. No Brasil, a gente não tem problema de legislação quanto às pessoas com deficiência. Nossa grande questão é a legislação vigorar, ela de fato acontecer. Então, desde a década de 90, o Brasil tem sido signatário de várias conferências, que se tornam decretos no Brasil. Nós temos DGLDB, né? Temos, então, uma série de leis, de aportes teóricos que colaboram para a inclusão como um todo. No ensino superior, particularmente, desde a LDB, quando fala de transversalidade na educação especial, ela está dizendo que essa educação deve passar por todos os níveis e etapas. Portanto, ela congrega também o ensino superior. Mas, mais recentemente, o que a gente pode visualizar de política mais efetiva é a própria lei de cotas, né, que ocorre a partir de 2012. Nós já tínhamos a lei de cotas anteriormente, só que era destinada a estudantes negros e indígenas. E acaba, então, a partir dessa data, congregando também estudantes com deficiência. É importante também dizer que várias instituições já tinham nos seus regimentos políticas de cotas ou então de vagas preferenciais. Nós, na Universidade Federal do Paraná, desde 2008, então, bem antes. E certo. Agora, minha colega Valéria pode complementar. Sim. Então, acho que eu vou pegar o gancho da questão da reserva de vagas, que foi muito importante, de acordo né? com as foi um pesquisas. Foi um avanço no âmbito legislativo muito importante. Sim. E na UERJ, nós fomos pioneiros, que na UERJ funciona desde 2003. E em 2004 para 2005 já tínhamos as cotas para pessoas com deficiência. E com isso, não vemos assim, grandes problemas no acesso. Mas a inclusão não se trata somente de acesso. A gente deve garantir a permanência e conseguir com que essas pessoas cheguem ao final do curso. Porque no Rio professora, de Janeiro, a questão do acesso, da permanência e da participação também, não é isso? Sim, porque o acesso está lá. Permanência, participação e fazer com que esse estudante ele acesse o mercado de trabalho e participe de forma efetiva em toda a sociedade. Não é só, entrou na universidade. Entrou e aí, faz o que com esse estudante? Exato. Quando a gente fala de inclusão,
muitas das vezes a gente encontra pesquisas sobre inclusão incipientes nos anos iniciais. E a gente, quando fala de inclusão, é inclusão para a vida. Então, por isso, a transversalidade de você ter esse estudante com deficiência, com TEA, enfim, todos. Que é o TEA, é o transtorno do Garantindo espectro o ensino, autista. sim, e garantir o ensino, desde toda a educação básica, nível superior, e as pós-graduações também. Sim, Porque sim. uma vez sendo um estudante que tem alguma necessidade educacional especial, ele terá essas necessidades especiais por toda a vida. Quando for um profissional, ele vai demandar tecnologias assistivas ou apoios que garantam a sua inclusão. Se eu tenho um professor que terminou o doutorado, um doutor, eu tenho um companheiro que é de trabalho, que faz parte do mesmo grupo de pesquisa que eu, que ele o professor Vanderlei é um professor universitário que acabou de terminar o pós-doc. Enquanto ele estava fazendo o seu pós-doc, foi quando nós nos conhecemos, ele foi usuário do programa Rompendo Barreiras. Por quê? Demandava que existisse acessibilidade para a sua inclusão no pós-doc. Sim. Então, é para a vida. Essa inclusão é para a vida. É da vida, com certeza. Educação inclusiva é até uma redundância, porque educação é para todos, não é isso? Todos. E é importante a gente deixar claro aqui no programa que educação inclusiva é a filosofia. E educação especial é a modalidade, ou seja, não é isso? Então é importante a gente diferenciar. Então não é porque você tem educação especial que você está tendo educação inclusiva. Você pode ter educação especial, por favor me corrijam se eu estiver falando alguma besteira, mas assim, o que eu entendo, o que eu já pesquisei até hoje é que você pode ter educação especial, mas não necessariamente você está tendo educação exclusiva. E aí eu gostaria muito que vocês pudessem dar essa explicação mais detalhadamente. Então, eu vou retomar algumas questões ainda sobre o primeiro aspecto, porque quando a gente fala de acesso, vamos tentar fechar um pouquinho do acesso, né? Como que é esse acesso? Hoje no Brasil, nós temos duas formas de acesso no ensino superior, ou pelo vestibular, uma boa parte das universidades já não tem vestibular, ou pelo SISU, né? Essas duas formas de entrada, elas garantem o sistema de cotas. Daí, o que nós temos? A pessoa que faz o vestibular ou vai fazer o Enem, ela tem um atendimento educacional especializado. Então, é todo um lastro que se tem também para que essa pessoa tenha a garantia de ser avaliada e de ter os apoios necessários. Eu coordeno as bancas especiais do vestibular da Federal há 18 anos. A nossa universidade tem, desde 1991, as bancas especiais, que são as bancas que vão atender aqueles candidatos. Então, ali a gente já tem... Só o fato de você atender esses candidatos significa que você já está fazendo um trabalho de atendimento educacional especializado, e quando esse estudante chega na universidade, aqueles que são, enfim, selecionados, a gente já conhece um pouco deles. Quando entra a lei de cotas, Daniela, eu acho que é super importante, porque é esclarecedor para a população. Sim. É importante que a gente faça bancas de verificação, para dar uma transparência a essa política. Ótimo. Então, as universidades realizam, além da banca especial, as que têm vestibular, que é esse atendimento, né, para o momento das provas, mas anteriormente nós temos as bancas de verificação. A nossa universidade é pioneira nesse aspecto, e a gente, então, a partir de grupos de profissionais de determinadas áreas, que é a área da pessoa com deficiência, quem são? É a pessoa com TEA e as diferentes deficiências, a gente, então, faz essa avaliação, digamos assim, esse acompanhamento, por quê? Para garantir que a política seja legítima, transparente. Perfeito. E, de fato, para as pessoas com deficiência. Eu acho que essa é uma questão de acesso super importante que a gente não pode deixar de colocar, porque é uma responsabilidade muito forte que as universidades têm de garantir que a política se efetive com legitimidade. Valéria comentou depois com a questão da permanência, e a permanência, sem dúvida, é
uma situação extremamente cuidadosa que a gente precisa ter. Eu acho que nós duas vamos poder conversar um pouquinho mais sobre isso. E o que nós temos daí para colar com a sua primeira questão, que é de políticas, né? Nós não temos políticas, mas nós, dentro do ensino superior, nós temos um programa, tá? Que é o programa Incluir, que neste momento eu não sei se está sendo efetivado para as universidades estaduais, mas é um programa de inclusão para as universidades federais. E este programa, ele está colado no programa de assistência estudantil, que é passado, né, a verba de assistência, que são todas as bolsas, né, necessárias para os estudantes com vulnerabilidades. Então, mas só o Incluir não basta. Então, o Incluir, ele é um programa que existe há mais de 15 anos, ele é importante porque ele ajuda as universidades, no momento da sua criação, tanto as estaduais como as federais, a organizarem os núcleos de atendimento. Cada universidade tem um nome hoje. O nosso nome é o NAPNE. O da Valéria tem um outro nome. Então, assim, são os núcleos que, digamos, congregam ações, congregam políticas, mas o núcleo jamais pode ser visto como o local da inclusão. A instituição tem que ser inclusiva. Exatamente, que aí entra naquela questão que eu estava falando anteriormente, da educação especial, da modalidade, com a mentalidade, com a filosofia. Exatamente. Por favor, professora Valéria. Pois é, porque o estudante ele é da instituição, né? Ele é da escola, ele é da universidade. Ele não pertence a um núcleo, a um programa, a um professor específico, a um grupo específico. Todos pertencem à instituição. Perfeito. Então, a partir desse acesso, que já nesse acesso ele já deve receber uma atenção especial, se ele tem uma diferença, ele deve ser tratado de forma a garantir a igualdade, que é a partir da diferença que essa igualdade é garantida. Então, dependendo de qual seja a sua especificidade, a sua necessidade, a sua demanda, então ele necessitará de um apoio diferenciado já no acesso. Se ele é uma pessoa com deficiência visual, ele tem direito a fazer o seu vestibular, por exemplo, com o uso de um computador que tenha um leitor de tela. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma legislação específica para isso, para pessoas com deficiências visuais, que ele pode escolher se ele quer usar um computador com leitor de tela, se ele quer leitura em braille, se ele quer um ledor e transcritor, se ele quer dois recursos, um ledor para depois ele escrever em braille. Se ele é um estudante que está acessando a universidade e ele é surdo e é usuário de livros, ele tem direito ao intérprete na hora de fazer o seu vestibular. Então, esses cuidados devem ser tomados desde o momento de acesso e por toda a sua vida acadêmica. Ele vai necessitar de um atendimento acadêmico especializado, sim. O que não exclui ele do resto do grupo e do resto da instituição. O que eu gostaria de discutir com vocês é o seguinte: a gente falou desse acesso mínimo de 0,5% no ensino superior. Isso ocorre por quê? Já que a gente tem legislação, né, nós temos aí profissionais nas universidades pesquisando, capacitados, comprometidos com a educação inclusiva. O que ocorre? O problema começa lá na base? Começa na educação básica? Certamente, né, Laura? Nós temos dados aqui no Paraná que apenas 0,2% dos alunos concluem o ensino médio. Então, o que a gente observa com relação aos atendimentos que os alunos da rede pública, sobretudo, usufruem? Nos anos iniciais, existe uma organização muito mais efetiva dentro dos padrões brasileiros, né? Pensando na educação que nós temos pública. À medida que a etapa, né, sai da etapa do ensino fundamental, vai para o médio, a gente já percebe no ensino médio o esvaziamento de políticas de atendimento. Então, tudo isso vai fazendo com que esse aluno ele
ele vai sendo solto no processo, né, no percurso escolar, e até chegar no ensino, ao final do ensino médio, muitos ficaram para trás. Então, há um processo de exclusão na trajetória deste alunado. E a gente percebe que isso, particularmente a partir dos... geralmente, a partir dos últimos anos do ensino fundamental, basta olhar as estatísticas, a gente já percebe uma evasão enorme. Esses alunos começam a evadir. Muitos acabam indo para a educação de jovens e adultos, e outros acabam realmente nem dando continuidade aos seus estudos. Então, o fato de termos esse número que tem aumentado, sim, nós temos um aumento de mais de 140% de estudantes, sobretudo com deficiência, no ensino superior nos últimos 15 anos, mas se a gente observar, é ainda muito insignificante. O caso da Universidade Federal do Paraná. Há cerca de 15 anos, nós tínhamos em torno de 16 alunos com deficiência. Hoje, deficiência, não estou falando nesse momento dos alunos com dificuldades de aprendizagem, também não estou falando dos alunos com altas habilidades. Alunos com deficiências, alunos surdos, alunos cegos, com baixa visão, com dificuldades motoras, deficiência física. Neste momento, nós temos 142 na universidade. Tá? Afora a questão dos alunos... Foi um aumento significativo. Sim, mas a população da universidade, a gente sabe que tem o número de alunos que a gente tem também corresponde basicamente ao percentual nacional, ou seja, né, não chega a 1% ainda de estudantes com deficiência na universidade, se a gente comparar com o número total de estudantes matriculados que não têm deficiência. Professora Valéria, no CAP-UERJ, ocorre diferente. A gente tem, eu inclusive fiz curso no CAP-UERJ e a gente sabe que ocorre realmente educação inclusiva. Mas, de uma forma geral, como pesquisadora, a minha pergunta é: o que ocorre nas escolas para que essa evasão que a professora Laura acabou de citar aconteça? A gente escuta muito, né, e detecta nas pesquisas que a formação é um fator que influencia muito nesse momento. A forma como é feita essa inclusão, como esses estudantes são acompanhados, também vai interferir. Então, é uma série de fatores que corroboram para que aconteça a evasão que foi mencionada pela professora Laura. A maioria dos estudantes das redes de ensino, eles estão incluídos em classes regulares, que tem um quantitativo muito grande de estudantes, e desses estudantes, eles são esses que são acompanhados pela AEE, o atendimento educacional especializado, eles recebem um acompanhamento no contraturno, que é o que determina a legislação do MEC. Só para explicar para o pessoal que está em casa, contraturno é um turno diferente do turno um turno comum, diferente do que ele estuda. Né? Então, ele está incluído numa turma, às vezes uma turma de 30, 40 estudantes, você encontra 1, 2, 3 ou até 4 estudantes com deficiência, muitas das vezes com necessidades educacionais diferentes, que fica a cargo de uma única professora. Vamos analisando os complicadores. E aí o que acontece é ele sendo atropelado e acaba chegando, passando pelos anos de escolaridade, muitas das vezes desiste, ou então ele vai parar na educação de jovens e adultos. Isso acontece muito. E esse atendimento que é feito na escola, a partir da inclusão, que é o atendimento educacional especializado, é feito num turno diferente do que ele estuda, em uma sala de recursos multifuncionais. Aí, nessa sala, ele tem um professor do AEE que vai acompanhá-lo, descolado desse grupo que é a turma dele. Você mencionou o CAP, como a gente faz no CAP, essa nossa prática é a partir da colaboração.
Então, no É. CAP, nós Esse temos dentro exemplo de que eu sala de queria aula... que você falasse, como efetivamente, como na prática ocorre em sala de aula no CAP? No CAP, a gente trabalha com o atendimento educacional especializado a partir da colaboração, o ensino colaborativo, que muitos também chamam de bidocência. Até o 5º ano, nós temos em sala de aula 20 alunos. Desses 20 alunos, nós temos 1 ou 2, em geral, não passa de 2 estudantes com alguma necessidade educacional especial. E aí nós temos a professora de núcleo comum com uma parceira acadêmica, uma outra professora, que é do AEE, atuando em sala de aula junto com ela. Então, que seria colaboração. A colaboração. Então, nós preparamos, fazemos planejamentos juntas, preparamos o material didático juntos, discutimos sobre os critérios de avaliação de todos os alunos juntas. A turma, as crianças dizem, professora Valéria e professora Estela, por exemplo, foi uma das minhas atuações do 1º e 2º ano dos anos iniciais. Então, até hoje, essa turma, eles já estão crescidos, já estão no 6º ano, 5º ou 6º ano, já estão grandes, encontra com a gente, abraça tanto a professora Estela como me abraça, é minha professora. Não é só aquele estudante que é acompanhado pelo AEE que me olha como professora dele. E ele não é meu, ele é daquela turma, ele é um estudante do Colégio de Aplicação da UERJ, do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira. Ele é da escola. Esses alunos são estudantes da escola como todos os outros. Essa é uma grande diferença. E a gente leva essa filosofia até o 3º ano do ensino médio. Embora, quando chegue no ensino fundamental 2, ensino médio, aí vai se abrir um leque, porque começa a ter muitas disciplinas, mas ainda assim entramos junto com esse estudante na sala de aula, nós, professores do AEE. Fundamental. Essa é a nossa prática. Fundamental, né, professora Laura? Para garantir a permanência e a participação efetiva desse aluno no grupo. E aí ele chega à universidade, com certeza, e de uma forma mais preparada. Agora, quando ele ingressa na universidade, quais são as principais barreiras? E aí eu estou falando de sala de aula, eu estou falando dos colegas, eu estou falando dos professores, não só do trabalho aí do núcleo. Eu vou tentar responder de 2 formas, né, de forma objetiva. Falamos do acesso, né, mostramos os caminhos, né, esse estudante chega e, geralmente, a gente precisa de um protocolo básico, né? Porque nós, com os anos, com as experiências, a gente mais ou menos já compreende quais serão essas dificuldades que você pede que a gente retrate aqui. Então, a primeira grande questão é o acolhimento. Então, a gente tem um acolhimento para esse estudante, a gente recebe, entrevista, passa por uma avaliação, solicita que ele nos encaminhe toda a documentação que ele tem, pregressa, para que a gente possa compreender o quadro desse estudante. Depois desse quadro, então, a gente... desculpa, tem uma situação que eu não comentei antes, que a gente avisa as coordenações de cursos que vão receber esses estudantes. Que não tem coisa pior para um professor de receber um estudante com uma necessidade mais específica e ele não está preparado. Então, a gente faz esse aviso assim que esse aluno efetivar a matrícula, faz esse processo de acolhimento com as entrevistas, enfim, e, a partir daí, nos colocamos à disposição das coordenações. E a gente percebe o quê? Que, de fato, a formação dos professores, mesmo que universitários, ela pesa nesse momento, porque conhecem muito pouco sobre estudantes com essas características. Mas o que eu percebo também, Daniela, que é muito importante, que ao longo desses 15 anos que a gente vem, enfim, acompanhando, hoje você percebe um corpo docente muito mais flexível, um corpo docente muito mais aberto a receber esses estudantes. Eu já enfrentei situações muito sérias com colegas, né, para dizer que inclusão, independente de ser legal ou não,
é um princípio, uma função social da universidade, né? Então, a partir dessa perspectiva, então, de termos esse contato com os professores, nós acompanhamos os professores. Geralmente, esse aluno tem um professor tutor, e no nosso caso, ele tem um aluno monitor, que é selecionado pela coordenação do curso, que acompanha esse estudante. Nós fizemos um relatório individual de cada estudante, passamos para as coordenações e passamos para cada professor. Também frequentamos reuniões de colegiados, né? Fizemos reuniões com os professores sempre que necessário. Então, não há uma receita. O que eu posso dizer é que há um protocolo com os anos que a gente percebe que pode ser efetivo, mas que cada caso é um. Exatamente. Né? E a gente costuma, nesse relatório individual do aluno, já indicar sugestões, encaminhamentos, porque esse aluno tem um acúmulo muito grande. Esse aluno precisa ser ouvido. Muitas vezes, a melhor forma de avaliação é ele que diz, não é nem o especialista, nem o pessoal do NAPNE. Ele pode dizer se para ele uma prova oral é melhor do que uma prova escrita. Essas questões que a gente prima muito na universidade, de tentar atender aquilo que traz para esse estudante uma condição melhor de apoio e de também que essa diferença que a gente sabe que existe, ela seja atenuada tendo em vista esses aspectos. Professora, a gente está no finalzinho do programa e a professora Laura acabou de falar uma coisa super importante, que aqui no Educação eu sempre friso. A gente não está querendo dar receita de bolo para ninguém, até porque em educação a gente está falando de seres humanos e não existe um igual ao outro. É exatamente disso que a gente fala o tempo inteiro. Então, assim, aqui é um canal de troca de experiência. E as trocas que tivemos hoje, tanto com a professora Valéria, lá em relação ao CapUERJ, a gente falando dessa questão toda que tem que começar lá na base, no ensino colaborativo, que também, né, professora, acho que vai concordar comigo, não só entre as duas professoras, mas com o resto da turma, estimulando isso com o resto da turma, porque muitas vezes os pais pensam, porque na turma do meu filho tem um coleguinha com necessidade especial, nossa, vai atrasar a turma. A gente já falou disso pra caramba aqui, vai continuar falando do quanto a gente evolui quando a gente abre os olhos e consegue trocar, porque a gente sabe que o ser humano, ele só cresce por meio do outro. Então, e as experiências também da professora Laura na Universidade Federal do Paraná, quero agradecer muito, eu acho que serve de modelo para muitas pessoas que estão assistindo a gente, falar assim, poxa, se eles podem, a gente também consegue fazer isso, porque legislação a gente tem. O que a gente tem que ter, acho que é debate e consciência a respeito dos direitos de todos nós. Muitíssimo obrigada pela participação. Queria saber se vocês gostariam de deixar algum recadinho agora no final. A gente tem um minutinho. Um minutinho, tá? Eu gostaria de dizer que, nesse momento, que todas as instituições foquem na questão da e-acessibilidade, que é a acessibilidade eletrônica, que tenha um olhar muito peculiar para as questões, os tratados internacionais sobre acessibilidade na web. Porque hoje o que está sendo posto diante da condição do Covid é a necessidade do ensino remoto. E nós, na UERJ, já estamos cuidando disso. Né? Então, eu oriento para que todas as instituições estejam atentas. Porque existe né, esse tratado. Exatamente. E existem formas de fazer. E mesmo que elas não existissem, elas teriam que ser criadas, porque é tentando que a gente consegue encontrar caminhos. Gente, muito obrigada. Eu gostaria de falar muito mais sobre essa questão também, tendo em vista o momento que a gente está passando, mas o nosso tempo voa, porque quando o papo é bom, quando é interessante, é assim mesmo. A gente pisca o olho a gente e já acabou. A participação. Muito obrigada, Dani. Até a próxima. Até a próxima. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Momentos de paz. E até lá.